A Laura Carvalho, professora de economia da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, no campus em São Paulo, ela fez um texto na Folha de São Paulo muito, mas muito bom. E eu aconselho todos a lerem esse texto dela, esse artigo de opinião dela para a Folha de São Paulo, porque ela consegue construir um cenário que mostra o motivo, um dos motivos de Bolsonaro ter chegado até a presidência da República, e ela começa a desenvolver um possível ponto de fraqueza para que a população, a oposição comece a atacar o governo Bolsonaro. Esse texto vai estar na íntegra no meu Twitter, é @profileooficial. O link para o meu Twitter está aqui no primeiro comentário, então entre e verifique, porque é muito necessário que você veja e entenda toda a construção do contexto social e econômico que fizeram com que Bolsonaro chegasse até o poder. E o texto chama o seguinte: fundamentalismo de mercado pode ser calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Laura Carvalho argumenta que no Brasil, conservadorismo moralista se uniu à agenda da Faria Lima. O que ela está falando de Faria Lima? Ela está falando do mercado financeiro brasileiro. E ela começa falando o seguinte: eu vou ler alguns trechos, depois vou suprimir outros e vou explicando algumas coisas para vocês, mas é muito bom esse texto, é um pouco longo, mas eu sugiro que todos vocês leiam esse texto porque é muito interessante. Ao cogitar um novo AI-5 como resposta a eventuais protestos contra o seu ambicioso pacote de reformas, o ministro da Economia Paulo Guedes desenhou para quem ainda se recusava a enxergar que o governo Bolsonaro não tem duas alas distintas. Estado mínimo na proteção social pede estado máximo no encarceramento e na repressão. E esse que é uma parte da interpretação da Laura Carvalho que pode parecer antagônica com aquilo que eu venho falando de dois governos no Brasil, mas não é. O que eu falo? Hoje no Brasil nós temos dois governos. O governo formal, composto por Bolsonaro, que ele vai tocar ali a ala moral, defesa das famílias, segurança pública. E nós temos o governo informal, do presidente informal, que é Paulo Guedes, que vai tocar a ala econômica. Paulo Guedes recebeu já carta branca de Bolsonaro para ele fazer o que ele quiser, até a página 2, ou seja, até que as ações de Paulo Guedes não interfiram nas pretensões políticas de Bolsonaro de ser reeleito em 2022. Entretanto, ambos, Bolsonaro e Paulo Guedes, eles têm os seus governos embaixo de um guarda-chuva que nós podemos colocar aqui, que é um guarda-chuva autoritário. Tá? Então os dois eles governam com essa mesma identidade autoritária, ou pelo menos uma identidade de um autoritarismo, é por isso que Paulo Guedes fala do AI-5. E ela começa falando assim, e outra coisa que nós temos que lembrar, que ela fala muito bem, o Paulo Guedes, ele trabalhou no Chile durante o governo Pinochet. Então ele esteve muito envolvido com o governo ditatorial, que foi o governo de Pinochet. Então é óbvio que a formação política do Paulo Guedes, ela tenha traços autoritários, porque, obviamente, ele acabou se banhando nas águas do autoritarismo do Pinochet, que foi um autoritarismo assim absurdamente pesado. Muitas pessoas morreram, foi uma ditadura do Pinochet, uma ditadura muito pesada no Chile. E é claro que o Paulo Guedes aprendeu política durante esse período. No entanto, ainda que a associação íntima entre fundamentalismo de mercado e autoritarismo não seja nenhuma novidade para quem conhece o entusiasmo de Guedes e do próprio presidente Jair Bolsonaro pelo governo de Augusto Pinochet, essa agenda destoa de outros movimentos de extrema-direita do mundo. E quais são esses movimentos de extrema-direita no mundo que a Laura está falando? Ela está falando do governo de Viktor Orbán na Hungria, está falando do movimento do Brexit na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e está falando também do Donald Trump nos Estados Unidos. Porque todos esses movimentos, eles acabam emergindo de um modo diferente no Brasil. E ele fala o seguinte: ela começa a falar que o âmago dessas revoltas, seja o Donald Trump, seja o Orbán, seja o Brexit, eles começam a surgir uma crise do capitalismo financeiro, uma crise dos mercados financeiros. Você tem a crise de 2008, você começa a ter um problema econômico e junto com isso você começa a ter uma vinda de estrangeiros para esses países, uma forte imigração para os Estados Unidos, de mexicanos em maior número, mas de pessoas dos outros países também,
Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, mas principalmente em Londres e na Inglaterra, uma onda de estrangeiros também muito forte, e na Hungria também você começa a ter alguns estrangeiros. E aí o que você começa a ter? Você começa a ter um sentimento da população muito contrário, muito canalizado, né, uma revolta da população canalizado para essas minorias. Porque na cabeça dessas pessoas você tem uma crise econômica global provocada pelo mercado financeiro, e essas pessoas acham, e a população desses locais, do Reino Unido, da Hungria e também dos Estados Unidos, começa a atacar as minorias, principalmente os imigrantes, dizendo que a retomada econômica, a recuperação comercial, a recuperação dos empregos, a retomada econômica só não ocorreu porque os imigrantes estão pegando os empregos dessa população, principalmente no caso da classe média, que foram os mais prejudicados na crise de 2008. Então você tem uma fusão, uma união de um problema, de uma crise econômica surgida do capitalismo financeiro, surgida dos mercados financeiros, com uma onda migratória, e aí você começa a ter um sentimento de xenofobia nessas pessoas, com esses povos, com essas minorias, e aí você começa a ter todo o caldeirão que o extremismo de direita começa a ser formado. E ela continua, e ela passa aqui várias questões, né, vários artigos que falam sobre a Hungria, a vitória de Viktor Orbán em 2010 é muito emblemática, porque ela fala o seguinte: sobre os motivos da vitória de Orbán em 2010, ela afirma o seguinte: as elites políticas que preferiram manter o status quo durante a crise financeira de 2008 deixaram a classe média da Hungria, bem como a maior parte dos seus cidadãos mais necessitados, totalmente desamparados. E aí você começa a ter um aumento dos produtos vindos da China. Várias e várias bairros, várias e várias regiões que começaram a ter um aumento de produtos vendidos da China, um aumento de produtos importados da China, também favoreceram a essa revolta contra o status quo, contra o sistema, contra os imigrantes, e tudo isso foi canalizado para um discurso de direita. Principalmente contra os interesses da elite. E isso aqui do Viktor Orbán, da vitória do Orbán em 2010, é muito emblemático, porque ela fala o seguinte: desde então, isso falando sobre um outro artigo, né? Ela abre aspas para uma fala de um outro artigo, de um outro autor, no artigo da Laura. Ela fala o seguinte: desde então, o senhor Orbán colocou os interesses da Hungria em primeiro lugar ao elaborar suas políticas econômicas, impôs taxas especiais sobre empresas multinacionais e bancos para distribuir o peso da crise tão proporcionalmente quanto possível entre os agentes de mercado que causaram e lucraram a partir dela e os cidadãos húngaros. Ou seja, ele começou a taxar, ele começou a falar, começou a utilizar o establishment, os agentes de mercado, como sendo os culpados pela derrocada da economia húngara. E aí, voltando para os Estados Unidos, cabe ressaltar que apesar do governo Trump ter aprovado um grande plano de redução de impostos que beneficiou também os mais ricos, sua plataforma eleitoral de 2016 tinha explorado as relações de sua oponente Hillary Clinton com doadores de Wall Street para desassociar-se não apenas do establishment político, mas também do establishment econômico, que desde a década de 80 produz desigualdades crescentes e crises financeiras ao redor do mundo. Da mesma forma, no Reino Unido, o apoio de agentes do setor financeiro na permanência da União Europeia foi muito utilizado na campanha a favor do Brexit, para opor interesses dos bancos ao da minoria. Nesse contexto, durante a importação pelo bolsonarismo de tantas táticas adotadas por essas plataformas políticas, no que tange a fala redes sociais, fake news, guerra cultural, cabe perguntar por que sua plataforma combinou o conservadorismo moral tão típico desses movimentos com o fundamentalismo de mercado da Faria Lima? Indo além, seria esse seu trunfo ou seu calcanhar de Aquiles? E aqui o que ela está falando? Que nos outros países, na Hungria, no Brexit e também nos Estados Unidos, houve uma combinação de fatores contra o capitalismo financeiro. Bolsonaro não fez tanto isso aqui no Brasil. Ele falava mais do establishment. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos alguns problemas que não tem como replicar tanto esse modelo. O primeiro, que nós não temos imigrantes. Então não tem como você direcionar o ataque aos imigrantes. Bolsonaro redirecionou à minoria e ao sistema. Ele transformou os imigrantes na Hungria, nos Estados Unidos e no Reino Unido no sistema e principalmente na corrupção política. Então, se naqueles países a culpa era dos imigrantes, aqui a culpa acabou sendo do sistema político, da corrupção. E se lá nos outros países um dos grandes culpados
era o sistema financeiro, aqui no Brasil foi direcionado para os políticos, com outro agravante. Se a China chegou pesado nesses países e houve também uma questão, um ataque forte à China, como por exemplo a guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, no Brasil nós não poderíamos fazer isso, porque a China ajudou muito o Brasil no boom econômico ali no início dos anos 2010. Com a compra de commodities, aumentando o preço dos produtos brasileiros, comprando muitos produtos. Então, ao passo que a China ela foi considerada responsável pelas crises nos outros países, no Brasil não tem como fazer isso. Não tem como responsabilizar responsabilizar a China pela crise no Brasil, porque a China justamente ela puxou a economia do Brasil para cima. Então, o que o Brasil fez? O que o Bolsonaro fez? Começou a atacar a classe política, porque os brasileiros começaram a atacar o sistema. É o sistema que está fazendo com que o nosso país não consiga retomar o nosso crescimento. É a corrupção que faz isso, porque durante os governos Temer nós tivemos o teto dos gastos que acabou atacando principalmente os direitos da população mais pobre, programas sociais e a reforma trabalhista. O teto dos gastos e a reforma trabalhista atacaram muito o trabalhador, atacaram muito a população mais pobre e também a classe média. Mas a justificativa foi o seguinte: os empregos vão ser retomados. Nós vamos ter uma retomada na economia, mas não foi isso que aconteceu. Então, qual foi o sentimento? A classe política está mentindo, o sistema está mentindo, então nós precisamos trazer alguém que seja o antissistema, e por isso o Bolsonaro foi eleito. Entretanto, o Bolsonaro continua a fazer as mesmas coisas que o governo Temer estava fazendo. E isso vai acabar agravando ainda mais os problemas sociais do nosso país. E aí ele fala o seguinte: ela fala aqui no caso brasileiro que os produtos chineses também tenham contribuído para a perda de postos de trabalho, a globalização comercial e o crescimento acelerado da China também foram responsáveis por um super ciclo de commodities nos anos 2000. Ela fala sobre isso. Como sabemos, esse cenário externo favorável viabilizou uma agenda que trouxe muitos ganhos para a base da pirâmide, ou seja, para os mais pobres, por meio de forte expansão de investimentos públicos, benefícios sociais e empregos formais em setores e serviços da construção civil. E ela continua: o crescimento da arrecadação de impostos permitiu que esse processo fosse compatível com uma redução da dívida pública em relação ao PIB. Aí ela continua conclui que a redução de programas sociais aumenta substancialmente a declaração de votos pró-Brexit, bem como a concordância com afirmações do tipo que o governo não se importa comigo. Ou seja, quando o nosso querido Michel Temer começou a retirar direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista e também com o teto dos gastos, isso tudo criou esse cenário que mostrou: olha, os políticos não se importam comigo, e aí você começou a ter uma escalada do bolsonarismo. Blá 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 blá, e ela começa a falar assim: nesse contexto, em vez de culpar imigrantes ou invasores, como eu já havia falado, mas a campanha presidencial de 2018 acabou se dando após excessivas frustrações nas projeções de crescimento, como eu falei anteriormente. E tudo aquilo que eu falei está aqui presente no texto, ela vai, vai falando sobre isso. Eu estou tentando encontrar aqui achei, um ponto importante quando ela fala do calcanhar de Aquiles. Passados 2 anos e meio desde o início da mais lenta recuperação da nossa história, que nem sequer chegou à base da pirâmide, já deveria estar claro que o aprofundamento da agenda centrada no corte de gastos públicos e na redução de encargos e obrigações trabalhistas não é capaz de nos tirar do quadro de estagnação desigual em que nos metemos. E por que isso? Porque não adianta você retirar direitos trabalhistas. O que você precisa é incentivar consumo, porque só com o consumo as pessoas começam a comprar produtos e os empresários eles acham que é interessante investir nos negócios. E assim investir em mais emprego, com mais emprego mais pessoas têm dinheiro para comprar e assim as pessoas começam a retomada da economia. E ela continua: não à toa o próprio governo já começou a recorrer à liberação de recursos do FGTS, ao barateamento de crédito habitacional via bancos públicos e à transferência de recursos do pré-sal para estados e municípios como tentativa de estimular a economia. Ou seja, estimular o consumo, que é algo que eu venho falando há muito tempo aqui no canal. As medidas de Paulo Guedes não vão ajudar a retomada da economia. Essas medidas de corte, isso não vai ajudar nada. O que nós precisamos fazer é incentivar o consumo. No entanto, há restrições cada vez maiores impostas ao orçamento pelo teto de gastos e pelas novas medidas anunciadas pelo governo, caso aprovadas, devem causar um sucateamento ainda maior dos serviços públicos e de um desmantelamento de redes de proteção social que já têm sido insuficientes para impedir o rápido aumento da pobreza no nosso país.
Assim, Bolsonaro não deve contar em 2022 com baixo desemprego e crescimento de salários que atenualmente contribuem, por exemplo, para aumentar a popularidade de Donald Trump ou do Orbán na Hungria. Então o cenário de 22 vai ser muito diferente do cenário que nós tivemos em 2018. Por isso que Bolsonaro ele precisa manter aqueles 30% dos eleitores mais fiéis, porque caso contrário ele vai perder 22. Vai abrir o espaço para o outro candidato. Por isso que o governo de Bolsonaro ele é um governo de exceção. Bolsonaro governa somente para aqueles 30% que o apoiam, porque ele precisa manter esses 30% fixos. Ele precisa manter esses 30% muito cristalizados para chegar em 22 com chances de ser eleito. Porque o cenário que, como a própria Laura falou, que beneficiou o aumento da popularidade do Trump e do Orbán, que baixa o desemprego e aumenta os salários, dificilmente vai ocorrer no Brasil, ou se ocorrer, vai ocorrer muito pouco. E aí ela continua. Para fazer frente ao forte apelo do populismo político no atual cenário, há quem defenda a adoção do que chama de boom de populismo econômico, ou seja, o retorno da justiça social para o centro de uma agenda anti-establishment de política econômica, que é o que o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren estão fazendo no Partido Democrata Americano. Ela continua o seguinte: se o governo Bolsonaro não abrir mão de dobrar a aposta na agenda que vem, excluindo a maioria dos brasileiros do crescimento econômico, talvez seja a hora de o campo democrático dedicar-se a construir um plano alternativo capaz de canalizar o acúmulo de frustrações da população para o enfraquecimento de conflitos distributivos evitados até aqui pelo Executivo e pelo Congresso. É exatamente o que Lula falou. O foco é Paulo Guedes. É aquilo que todo mundo já sabe. Eu venho falando também há muito tempo e Lula percebeu. O calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro é justamente Paulo Guedes. E é muito pertinente que a Laura ela tenha falado, né, calcanhar de Aquiles nesse texto, porque chamando Paulo Guedes de calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro, porque eu venho falando nos meus vídeos há muito tempo. Será que ela é uma das inscritas aqui do meu canal? Se for, professora, vamos bater um papo. Também sou aluno da Universidade de São Paulo, mas não na cidade de São Paulo. Sou um espiano assim como a senhora. Então vamos bater um papo. Já até mandei e-mail, mas não fui respondido. Ela falou o seguinte: é claro que o ganha-ganha dos anos 2000 já não é possível em meio ao atual cenário de desaceleração global. Isso significa que disponibilidade maior de recursos para saúde, educação, infraestrutura social e benefícios tributários, da eliminação da remuneração do funcionalismo acima do teto constitucional e do aumento da alíquota de imposto sobre a renda e o patrimônio do 1% mais rico da população. A boa notícia é que um programa como esse também poderia funcionar como motor da retomada da economia, na medida em que redistribuir renda de quem poupa uma fração elevada para quem consome quase tudo o que ganha. Então a redistribuição de renda pode acelerar a economia. Por quê? Porque mais pessoas com dinheiro, quando os mais pobres têm mais dinheiro em mãos, eles consomem mais produtos, compram mais produtos e assim a economia começa a retomada. E aí o último parágrafo: a insegurança econômica da população, quando combinada ao fundamentalismo de mercado, pode tornar-se o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. As ultrajantes ameaças de edição de um novo AI-5 por parte de seu clã, temeroso de uma nova onda de protestos nas ruas, deixam isso bastante evidente. Então, é basicamente aquilo que nós estamos falando. Paulo Guedes, ele é o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. E eles temem uma revolta popular, protestos populares nas ruas, para mostrar que esse é o grande ponto que Bolsonaro deve evitar. E sabendo que o Steve Bannon foi um dos grandes estrategistas da campanha de Bolsonaro, e Bolsonaro segue as estratégias do Steve Bannon, não é de se estranhar que o Bannon tenha notado isso e tenha alertado o Bolsonaro a evitar ao máximo as manifestações de rua no nosso país. Esse vídeo já está com quase 20 minutos, ficou bem maior do que eu acreditava que fosse ficar, mas é um texto muito interessante da Laura, corrobora e complementa vários pontos que nós falamos aqui no canal do professor Leonardo, a respeito da forma como Bolsonaro chegou ao poder, a respeito das políticas de Paulo Guedes, a respeito do Paulo Guedes ser o grande calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, e como que Lula também percebeu isso. Deixa as suas opiniões a respeito desse assunto. Eu espero que agora com 19 minutos de vídeo o microfone tenha captado e não tenha tido nenhum problema de sincronismo de áudio ou de áudio e imagem, porque senão vou ter que gravar esse vídeo de novo. Mas espero que tenha dado tudo certo. Esse texto da Laura Carvalho, ele vai estar no meu Twitter, @profleoficial, é o primeiro link aqui nos comentários. Então entre no meu Twitter, você pode mandar a sua mensagem para mim lá e leia esse texto da Laura, da professora Laura, porque está muito bem escrito, está muito bom, muito interessante e ajuda no entendimento do nosso cenário político atual, traçando pontos
para as eleições de 2022. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, compartilhe, porque é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. A sua reflexão também é importante. Deixe seu like, se inscreva e também me siga no Twitter, @profleoficial.